E nós vamos conversar com o radialista da Rádio Noroeste FM de Campinas, interior de São Paulo, Gerry de Oliveira. Bom dia, Gerry. Bom dia, prazer estar falando com vocês da RBA e da TVT, Prazer, companheiros que estão na trincheira na luta aí por uma comunicação democrática. prazer é nosso, Gerry. E infelizmente o assunto não é ameno, né? Você vem sofrendo ameaças por conta de uma campanha contra o fechamento de uma escola na cidade, aí em Campinas. Eu queria saber como que está isso, se tem apuração já da polícia, qual o andamento. Primeiro contar essa história, né? Da primeira ameaça que você sofreu e também da seguinte, Gerry. Bom, nós aqui da Rádio Noroeste, a gente não apenas observa as lutas políticas, a gente se engaja nela, né? Então, nós recebemos uma solicitação de professores, alunos e pais da escola aqui do bairro, nos pedindo auxílio para organizar um movimento de resistência contra o fechamento do período noturno da escola. E aí organizamos a comunidade, fizemos assembleias e acabamos sendo ameaçados, né, por grupos bolsonaristas que fizeram uma emboscada contra a minha pessoa no último dia 9, no último dia 9 de setembro. E a gente encaminhou todas as provas ao delegado de polícia, encaminhamos todas as denúncias, né? Testemunhas, inclusive, mas infelizmente a delegacia de polícia de Campinas está tratando o caso como se fosse uma briga de bar. Portanto, a gente entender a dinâmica disso, porque na realidade isso é a pedagogia bolsonarista, né? Que ela chega na periferia colombianizada, vamos dizer assim. E a gente, de uma certa forma, está fazendo todas as pressões possíveis para que os autores sejam presos, entender quais as relações que os autores possuem com o seu sistema de segurança, porque eles gravaram um vídeo assumindo a autoria do atentado, e mais do que isso, dizendo que a gente corria riscos, né? Não só deles, mas também das próprias forças policiais. Então a gente quer saber se essa situação é uma ação isolada, né, de grupos bolsonaristas do bairro, ou se possui outras relações que precisam ser investigadas. E quem tem que responder isso é o governador Dória. Se ele tem o comando da PM, se ele tem o comando da Polícia Civil, ou se isso já foi passado aos grupos paramilitares bolsonaristas. Inclusive, a Associação Brasileira de Imprensa, né, manifestou solidariedade em relação à sua situação, já divulgou uma nota cobrando o governador de São Paulo, João Dória, sobre a apuração desse caso. Porque, pelo que você fala, houve uma emboscada e, além da emboscada, houve, inclusive, ali os próprios autores assumindo isso, né? E ainda existe uma situação de assédio, também de ameaças por meio de redes sociais contra você. Como que está o cenário hoje, Gerry? Bom, o cenário hoje se encontra numa situação em que o governador Dória apenas faz o Ctrl+C e o Ctrl+V de uma nota, dizendo que tudo está sendo apurado. As provas materiais que nós apresentamos dá condição ao delegado de pedir a prisão preventiva dessas pessoas, né? A gente tem acompanhado o movimento do delegado e aí ele intimou essas pessoas não compareceram, né? O que dá a total condição da condução coercitiva dessas pessoas, porque é interessante, né? O Lula nem sequer recebeu intimação e foi coercitivamente levado, e essas pessoas não foram. As ameaças continuam, não só a mim, né, mas também a pessoas do bairro que demonstram solidariedade em redes sociais. Só para você ter uma ideia, uma senhora de 60 anos, né, foi ameaçada por uma das pessoas que compõem, né, o rol de suspeitos, né? E isso o delegado não tem levado em consideração. São pessoas que andam armadas,
são pessoas que utilizam das redes sociais para a propagação do ódio contra a minha pessoa, contra o trabalho da Rádio Noroeste, e me parece uma coisa tranquila, né? Parece que a diferença entre o Dória e o bolsonarismo é apenas a questão do negacionismo, né? Mas a política pareceu uma coisa só, tanto que a gente acaba relembrando, né? O Bolsodória de 2018, né? Parece que é uma coisa só. Gerry, logo no começo da sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, você falou a respeito do compromisso com causas, com movimentos sociais da Rádio Comunitária Noroeste FM. E muitas vezes as pessoas não têm noção da importância das emissoras de rádio comunitárias, principalmente no Brasil, em que existe uma concentração do poder de comunicação nas mãos de muito poucas pessoas. Então eu queria que você falasse a respeito da história da Rádio Comunitária Noroeste FM e da importância que ela tem para a comunidade local. Bom, vamos lá. A Rádio Noroeste existe desde 1992. Ela foi precursora do movimento das rádios livres, na época, logo quando o Itamar Franco assumiu o poder, né? Depois do Fora Collor. E a gente construiu, dentro desse processo, a Associação Brasileira de Rádio Comunitária, abraço. Depois a gente construiu o Movimento Nacional de Rádio Comunitária, e a rádio já foi muito perseguida antes de conseguir a sua licença, né? E a gente sempre tem o entendimento que a rádio ela tem 5 objetivos principais aqui: organizativa, participativa, cultural, laica, né? E comunitária, que é um instrumento de comunicação público da sociedade para a melhoria da sua qualidade de vida. E a gente vem fazendo isso na rádio, tanto que o apoio da comunidade é demais, né? Então, a gente entende que se a comunicação no Brasil prestasse o seu serviço público, não existiria rádio comunitária. Da mesma forma, se houvesse reforma agrária, não existiria o MST. Por quê? Porque o Estado não cumpre o direito à terra e não cumpre o direito à comunicação. Então, é interessante o papel da rádio comunitária nesse sentido. Ainda mais nesses tempos agora, onde a polarização está dada. Ou é a vida ou é o genocídio. E a rádio tem que se posicionar, né? E o que acontece com a Rádio Noroeste é justamente isso. Ela se posiciona, né? Diferente dos outros meios de comunicação que se aproveitam de uma desgraça, que é a pandemia, que é toda essa situação que a gente vive, para buscar verba de publicidade oficial, como a gente viu na reforma da Previdência, né? Onde as emissoras se colocaram à disposição do governo, receberam verba de publicidade para divulgar uma reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria do nosso povo. Então, assim, a gente precisa entender, e aí é uma grande discussão que a Rede Brasil Atual faz, que a TVT faz, da democratização da comunicação e entender que a comunicação no Brasil ela tem que ter uma função pública. Ela não pode ser um meio de difusão de valores da classe dominante. Ela tem que ser um instrumento da pluralidade, um instrumento onde a sociedade possa debater livremente a situação em que ele vive, né? O papel da rádio comunitária é isso, né? Se a comunicação no Brasil fosse de fato pública, não precisaríamos ter rádio comunitária, eles cumpririam esse papel. E sobre a questão da criminalização, se fosse cumprir a lei da radiodifusão no Brasil, a primeira emissora a ser fechada deveria ser Rede Globo, e não as 30 mil rádios que foram fechadas nos últimos 20 anos pela estrutura do Estado brasileiro. Esse é o debate da resistência que a gente faz aqui e que vocês fazem também, e que é necessário. Avançar na democracia é avançar no debate público da democratização da mídia. E dentro desse trabalho de resistência existe a articulação entre as rádios comunitárias, né? A própria Rádio Comunitária Noroeste FM faz parte também da chamada Rede Democracia, que tem mais de 800 rádios, mais de 200 correspondentes. E, no caso, esse diálogo, o princípio da solidariedade é fundamental para esse trabalho de resistência das rádios comunitárias, Gerry?
Sim, a gente organizou uma grande rede de rádios chamada Rádio Democracia, quando o ex-presidente Lula estava sendo julgado em Porto Alegre, naquela maluquice da segunda instância. E nós colocamos uma emissora também no ar de 1.000 watts para relembrar a rádio colocada no ar pelo Leonel Brizola, né, a cadeia da legalidade. Então a gente criou e construiu uma grande rede de rádios comunitárias livres em defesa da democracia. Esse talvez seja o grande mote dessa perseguição. Né? Nós é que coordenamos isso pela Rádio Noroeste, chamamos as rádios para entender o papel político de defesa da democracia, em defesa da liberdade, e isso se volta contra a gente. Então, na realidade, a nossa ameaça, a nossa situação hoje, ela representa um consórcio, né? Um consórcio do mal que tenta, de uma certa forma, impedir que a comunicação seja democratizada, furar a bolha da grande mídia, que é importante. É importante a gente lembrar, e eu faço sempre uma relação com o caso Lula, né, que o caso do Triplec, que gerou a condenação de Lula, foi uma matéria feita na Globo. Né? Foi isso que chamou o Dallagnol para fazer tudo isso. E a partir disso se constroem diversas fake news. É importante a gente lembrar que a primeira fake news que a gente viu na história foi a Rede Globo dizer que a gente derrubava avião. E até agora não caiu nenhum avião por causa disso, não morreu ninguém e ainda tem esse preconceito. Esse preconceito ao Lula ainda vai continuar durante muito tempo. Por quê? Porque a fake news da Globo, da mídia, ela condenou, ela julgou e ela interferiu no processo da democracia brasileira. Se 1.000 rádios comunitárias fornecessem para a gente poder avançar nesse debate, seria ótimo. Gerry, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual, manifestando também a solidariedade do nosso programa, da TVT, da Rádio Brasil Atual, a sua situação, né, solidariedade diante dessas ameaças que você sofreu, e nós vamos continuar acompanhando o caso e cobrando a devida apuração das autoridades policiais e cobrando o governador João Dória em relação a isso. Muito obrigado, Gerry. Eu que agradeço, eu quero só aproveitar o ensejo da Rádio Brasil Atual e dizer que a partir de hoje, a partir de toda a mobilização que nós fizemos, a minha vida, a vida dos companheiros da Rádio Noroeste, a vida da minha companheira Cristiane Costa está sob responsabilidade do governador João Dória. Né? O que acontecer daqui para frente, a culpa será dele. Justamente porque Dória e Bolsonaro são da mesma política. Muito obrigado a vocês. Estamos juntos sempre. Conversamos aqui com o radialista da Rádio Noroeste FM de Campinas, Gerry de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.